Oi pessoal, vamos para mais uma aula de introdução à programação. Nessa aula a gente vai começar a falar sobre arquivos, tá? Então, como manipular arquivos, como utilizar arquivos em programas. Em particular, a gente vai focar em arquivos texto, tá? A gente vai ver daqui a pouco que tem dois tipos de arquivo, arquivos binários e arquivos texto. Arquivos texto são um pouco mais intuitivos de trabalhar, porque a gente está acostumado a editar esse tipo de arquivo no nosso dia a dia. Então a gente vai focar nesse tipo de arquivo nesse curso para poder cobrir pelo menos essa parte da matéria. Tá? Vamos lá. Bom, primeiro sobre por que usar arquivos, né? Ou sobre qual é a relevância disso, né? A importância do uso de arquivos em programação. Até agora, todos os programas que a gente fez, eles não armazenam nenhum tipo de informação de forma persistente ou permanente. O que isso significa? Se eu faço um programa onde o usuário insere, por exemplo, uma série de números, eu peço para o usuário informar 10 números e aí depois eu vou fazer algum tipo de processamento com esses 10 números, ao final da execução do meu programa, os 10 números que o usuário digitou se perdem, né? Eu não tenho como guardar esses números para, vamos supor, numa futura execução, em outro momento, executar o programa de novo e recuperar os mesmos números que o usuário já tinha digitado da primeira vez. Então, isso significa que essas informações são temporárias, né? Nenhuma delas, nenhum dos tipos de informações que a gente armazena, por exemplo, em variáveis, são informações que a gente consegue salvar permanentemente no computador. Então, se o usuário está lá digitando alguma coisa no meio de um programa e falta luz, por exemplo, né, todas as informações que ele estava digitando naquele programa naquele momento se perdem, né, ele não tem como recuperar essas informações. Se a gente quiser fazer armazenamento permanente ou persistente de informações, a forma de fazer isso é utilizando arquivos. Tá? Então eu posso, né, é possível escrever programas que manipulem arquivos, e aí nesse caso o programa vai poder ler ou escrever dados de um arquivo, e esses arquivos eles ficam armazenados não na memória principal do computador, mas em memória secundária, que é o que a gente chama dessa memória permanente. O disco do computador, né, o HD, a gente costuma chamar de HD, o disco do computador ou algum tipo de memória externa, por exemplo, um pendrive, ou mais antigamente um CD, DVD, alguma coisa desse tipo. Tá? Então essa é a ideia, que eu possa salvar dados em algum meio físico que seja permanente, que eu possa, por exemplo, fechar o programa, desligar o computador, voltar no dia seguinte, ligar o computador de novo, continuar trabalhando com esses mesmos dados. Tá? Essa é a ideia do uso de arquivos. Em C, especificamente, na verdade em boa parte das linguagens de programação, arquivos, eles seguem um conceito que é o conceito de stream, né? Que é basicamente um arquivo representado, né? E os dados dentro de um arquivo são representados como um stream de bytes ou um conjunto de bytes armazenados de forma sequencial num dispositivo desses de memória secundária, como a gente estava falando, né? A gente pode ter duas formas de usar arquivos, né? A gente pode usar um arquivo como fonte ou como entrada para um programa, e a gente pode usar um arquivo como destino ou saída para um programa. Então, mais ou menos, tá? E aí depois a gente vai ver nas operações de leitura e escrita de arquivos lá, essas operações se assemelham muito com operações de entrada e saída de dados normais que a gente está acostumado a fazer, né? Então, até hoje, entrada de dados é o quê? Entrada de dados é o usuário digitando no teclado, é assim que a gente faz a entrada de dados nos nossos programas. E saída de dados em geral é saída de dados na tela. A gente imprime mensagens para o usuário e o usuário enxerga essas mensagens do programa. Agora a gente vai poder fazer entrada e saída de dados também, só que dessa vez usando arquivos. Então, se eu quiser, por exemplo, que ao invés de o usuário digitar uma série de números, eu quiser ler esses números de um arquivo, posso fazer, né? Se eu quiser, ao invés de mostrar na tela para o usuário uma lista de alunos, por exemplo, eu posso imprimir essa lista de alunos num arquivo e o usuário pode salvar esse arquivo no seu pendrive e levar embora para casa, por exemplo. Tá? Então, essa é a ideia. A linguagem de programação C, ela não impõe
uma estrutura específica para os arquivos do ponto de vista físico, né? Então, o arquivo é um stream de bytes e a estruturação dos dados que vão estar dentro desse arquivo é responsabilidade do programador, digamos assim. Então, o que isso significa, né? Significa que se eu quero salvar, por exemplo, uma lista de números inteiros num arquivo, eu é que tenho que estruturar essa lista de números inteiros de alguma forma que eu consiga primeiro, claro, salvar esses dados e depois, no futuro, por exemplo, interpretar eles e recarregar eles para variáveis inteiras dentro de um programa. Então, esse mapeamento não é direto, né? Não, assim, variável para arquivo, né, não é um mapeamento direto. Eu não consigo dizer assim, eu quero salvar essas variáveis aqui nesse arquivo, por exemplo. Não é bem assim que funciona. O programador precisa criar algum tipo de lógica, inventar algum tipo de lógica para converter os dados das variáveis, por exemplo, salvas no programa, para um stream de bytes, que daí sim vai poder ser salvo num arquivo. A gente vai fazer isso aqui sempre em modo texto, tá? Então, os arquivos que a gente vai salvar vão ser sempre em modo texto. Então, basicamente, a gente vai precisar sempre converter os dados da forma original deles. Então, se eram lá números inteiros, por exemplo, a gente vai precisar converter esses números inteiros para texto e salvar eles no arquivo. Tá? E a mesma coisa ao contrário. Quando eu for ler do arquivo, eu vou ter que ler aquele texto lá e reconverter eles para números inteiros. Felizmente para nós, as operações de leitura e escrita de arquivos, e elas se assemelham muito às operações de leitura e escrita de dados, por exemplo, no teclado e na tela, e essas operações fazem essas conversões naturalmente para nós. Então vocês vão ver lá que a gente vai acabar usando sempre as mesmas coisas que a gente já sabia usar. Se a gente usava lá scanf com %d, por exemplo, para ler um dado digitado do teclado, né? Como na forma de um número inteiro, a gente vai ter uma função análoga, similar ao scanf, que também vai usar o mesmo formato, %d, para ler dados de um arquivo, e esse dado vai ser convertido para uma variável inteira armazenada no computador. Daqui a pouco a gente vai ver exemplos disso. Bom, sobre o conceito de stream, então entrando um pouco mais a fundo no conceito de stream, tá? Porque a gente vai precisar saber disso para poder usar os arquivos, tá? Então, assim, mais formalmente, né? Um stream é um conjunto de bytes sem uma estrutura específica. Então, um stream é lá um monte de bytes um do lado do outro, eles estão um do lado do outro, é uma forma de dizer, né? Eles vão estar armazenados fisicamente como se fosse uma lista de bytes, né? Então, simplesmente dados crus que vão ser armazenados num arquivo, e a estrutura desses dados, como eu falei antes, é a gente que vai ter que dar. A lógica por trás do stream de dados é a gente que vai ter que dar. Tanto entrada quanto saída são processados como streams, né? E isso cria uma propriedade importante que é a linguagem de programação, né? E o uso desse conceito de streams faz com que seja independente do dispositivo de armazenamento o programa que a gente escreve. E isso é muito importante, né? Porque imagina que se eu tivesse que, na hora de fazer a escrita dos dados num arquivo, por exemplo, ficar considerando se o arquivo vai ser salvo num pendrive ou num CD ou num HD, por exemplo, né? Então, o conceito de stream nos facilita nesse ponto, né? Ele torna o nosso programa independente de dispositivo. Para nós não interessa qual dispositivo vai ser salvo o arquivo, contanto que a gente possa salvar o arquivo sempre num formato de stream, sempre como um conjunto de bytes. Depois lá, o sistema operacional é que a gente vai ter que se virar para pegar esse stream e daí jogar para dentro de um arquivo específico, dentro de um dispositivo de armazenamento específico, né? O programa ou o programador não precisa se preocupar com isso, tá? Uma outra coisa que é importante saber, a gente já se deparou um pouco com isso em alguns exemplos, em alguns programas que a gente fez, lidando com entrada e saída, é o fato de que os dados que são escritos ou lidos como entrada e saída em arquivos, e assim como os dados que eram escritos e lidos como entrada e saída do teclado, ou saída entrada no teclado ou saída no monitor, na tela, esses dados eles são sempre armazenados numa estrutura de armazenamento temporário que a gente costuma chamar de buffer, né? E vocês já devem ter se deparado com esses problemas, né, ao longo da vida de programador de vocês,
porque às vezes, por exemplo, sobra algum texto lá no buffer do teclado, por exemplo, e a gente tem que ir lá e limpar o buffer do teclado e tudo mais. O que significa isso, né? Para armazenamento em arquivos, tem esse buffer, que é uma memória lá temporária, a gente não controla ele explicitamente em geral. Esse buffer é uma memória temporária e ele vai nos permitir fazer, em geral, os dados que estão no buffer vão ser em algum momento carregados de forma permanente para dentro do arquivo. Tá? Então a gente salva lá temporariamente. As funções fazem isso por trás dos panos, a gente não se envolve muito nisso. Mas a gente salva lá nesse buffer um texto, por exemplo, para ser impresso, para ser escrito no arquivo, e esse texto vai ser descarregado do buffer depois escrito no arquivo. Existem funções como fflush que que nos permitem manipular esse buffer diretamente, tá? Então daqui a pouco a gente vai ver uns exemplos onde isso é necessário, certo? Outra coisa que é interessante saber é que por padrão, num programa escrito em C, a gente sempre tem dois arquivos que a gente manipula. Os nomes desses arquivos são stdin e stdout. O arquivo que referencia a entrada padrão, que no caso geralmente é o teclado, e o arquivo que referencia a saída padrão, que em geral é aquela tela preta lá onde a gente imprime as nossas coisas, um printf, por exemplo. Então, a gente já usava arquivos, entre aspas, né, ou pelo menos streams, entre aspas, e nem sabia, né? Então, até hoje a gente não sabia que manipulava de fato arquivos, mas o que a gente está fazendo em algum nível é mais ou menos a mesma coisa que a manipulação de arquivos. Só que esses arquivos são dois arquivos que são abertos por padrão pelo programa e a gente não precisa fazer isso explicitamente. A gente vai ver que para arquivos em C, a gente tem que fazer explicitamente a abertura e fechamento de arquivos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bom, agora sim, como é que eu faço então para manipular um arquivo em um programa em C? Tá? Então vamos supor lá, eu tenho aqui essas duas caixas, né, do lado esquerdo, tem o disco, por exemplo, o disco do computador, poderia ser um pendrive, poderia ser qualquer tipo de armazenamento secundário, e a memória principal. Tá? Então a memória principal do computador é onde os programas ficam lá carregados enquanto eles estão em execução. Tá? Então, quando eu quero usar um arquivo, existe um fluxo, né? um fluxo uma sequência de passos que eu tenho que fazer para poder manipular o arquivo. Então a primeira coisa é abrir o arquivo, certo? Aí tá ali, abre/cria, né? Então a primeira operação é abrir ou criar o arquivo, tá? Então isso vai depender um pouco do programa, do que eu quero fazer, obviamente, mas essa operação tem que existir, né? Por que é abre/cria? Porque em geral essa operação é feita num comando só, né? Então a gente ou abre um arquivo que existe ou cria um arquivo novo. Então vamos supor ali, eu tenho um arquivo .txt, se eu quisesse usar ele no meu programa, poderia ter criado ele agora, né, nessa operação, ou aberto ele se ele já existisse. Tá? Então é nesse arquivo que eu dei o nome de arquivo.txt. Em geral o arquivo tem um nome, uma extensão pelo menos, depois a gente vai falar um pouco sobre o caminho do arquivo, mas o arquivo vai ter lá um nome e uma extensão em geral. E é desse arquivo que eu vou salvar de forma permanente os meus dados, ou é desse arquivo que eu vou ler dados para o meu programa, dependendo do tipo de arquivo que ele for e da forma como eu abrir ele. Durante a execução do meu programa, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o arquivo, daí, por exemplo, eu posso ler dados de dentro desse arquivo ou escrever dados nesse arquivo. Enquanto o programa estiver executando, eu posso fazer essas operações várias vezes, né? Eu posso fazer várias operações de leitura, várias operações de escrita, dependendo do caso. E, em geral, essas operações vão ser feitas no programa num buffer, tá? Que é um buffer que existe lá, que é manipulado por trás dos panos pelas funções de manipulação de arquivos. Então eu vou ficar lendo e escrevendo no buffer e eventualmente esse buffer vai ser salvo no arquivo permanentemente, né, no disco. Tá? Quando isso acontece, né, ou o buffer é descarregado, geralmente é a operação aquela de flush, né? Então o buffer é descarregado, então durante a execução do meu programa eu vou lá e digo assim, eu quero salvar esses dados aqui no arquivo, né? Em algum momento, né, não necessariamente controlo isso, mas em algum momento o buffer é descarregado e o arquivo é salvo, ou então isso vai acontecer necessariamente quando eu fechar o arquivo. Então notem, na verdade, as duas coisas que aparecem, ou na verdade três coisas que aparecem aqui que a gente tem que se preocupar explicitamente são:
abrir o arquivo, a gente sempre vai ter que abrir o arquivo, né? Abrir ou criar. A gente vai usar operações de leitura e escrita em geral, porque a gente sempre vai querer ler ou escrever alguma coisa no arquivo. E a gente também tem que se preocupar em fechar o arquivo. Tá? Então, fechar o arquivo é uma coisa importante. Se o arquivo fica aberto lá, às vezes pode dar problema em execuções consecutivas do mesmo programa, por exemplo. Tá? Então, esse é o fluxo geral para manipulação de arquivos usando um programa, tá? Dentro de um programa. Um pouco sobre tipos de arquivos. Como eu falei bem lá no começo, né? Tem basicamente dois modos, tá? de processamento de bytes em stream para compor um arquivo. Uma forma é binário, né? Arquivo binário. E esse tipo de arquivo binário, em geral, ele é o que a gente chama de estruturado, né? A gente vai salvar os dados brutos da forma como eles estão representados, praticamente da mesma forma como eles estão representados em memória, a gente vai salvar eles no arquivo. A única coisa que a gente tem que fazer é descarregar lá um bloco de memória, por exemplo, para dentro do arquivo, da mesma forma como está armazenado na memória. Tá? Esse modo binário, em geral, para salvar nesse modo binário, em geral, a gente vai ter que usar estruturas, por exemplo, ou arranjos, algum tipo de estruturação nos dados para salvar esse bloco lá de memória com todos os dados que a gente quer salvar, e depois a gente vai ter que saber como que esses dados foram salvos, né, para poder ler o arquivo. O que acontece aqui é que normalmente, tá, quando a gente usa esse modo binário, o programador tem que programar tanto, vamos supor assim, o programa que escreve o arquivo quanto o programa que lê o arquivo. Nem sempre o programa que escreve e lê o arquivo são o mesmo. Imagine o seguinte, eu poderia fazer um programa onde o professor digita todas as notas dos seus alunos, por exemplo. Então ele vai lá e digita um conjunto de notas e conceitos para os seus alunos, tá? E aí eu salvo isso no formato binário. Aí vamos supor que eu pego esse arquivo salvo e mando lá para a universidade. E aí lá na universidade alguém vai pegar o arquivo que foi gerado desse programa e vai querer processar esse arquivo para fazer lá o lote de todas as turmas que cursaram aquele curso naquele semestre, por exemplo. O programador que escreveu o programa na origem vai ter que dizer como é que é o formato, né? Em que formato estão aqueles arquivos no modo binário, para depois o outro programador lá que escreve o programa da universidade poder ler os dados, né? Isso, em geral, causa problemas porque, enfim, né, os programadores têm que se conversar, nem sempre eles vão usar a mesma linguagem de programação, nem sempre eles vão usar a mesma representação para representar os tipos de dados, então isso causa uma série de problemas em geral. A gente aqui costuma, daí por isso, né, esse é um dos motivos pelo qual a gente costuma usar o modo texto, porque ele é um modo mais prático de trabalhar, digamos assim. A gente pode salvar os nossos arquivos em modo texto e depois processar eles em qualquer outro programa. A gente pode abrir ele no bloco de notas, por exemplo, né? E olhar os dados que estão escritos lá dentro do arquivo texto. É fácil de trabalhar com arquivos em modo texto por causa disso. Então, nessa disciplina, né, nesse curso, a gente vai focar apenas em arquivos texto. Tá? A gente não vai falar mais sobre arquivos binários. Certo? Aqui, mais além do que eu já falei, né, mais uma pequena consideração sobre o tamanho do arquivo. Tá? A gente tem que ter noção de que quando a gente escreve dados dentro de um arquivo, tá, a gente está codificando esses dados usando algum tipo de codificação. Quando o arquivo é binário, o mesmo tamanho do dado que existe lá na memória é o tamanho do dado que vai para o arquivo em geral. Tá? Então, se eu tenho lá, por exemplo, um caractere que eu quero salvar, ou melhor, desculpa, um número inteiro que eu quero salvar, e esse número inteiro está representado com 32 bits na memória do computador, na memória principal, se eu salvar como binário, esse inteiro vai ter 32 bits no arquivo. Então ele vai ocupar, digamos assim, o mesmo espaço dentro do arquivo. Se eu converter esse número inteiro para texto, certo? Para salvar num arquivo texto, por exemplo, eu vou ter que fazer uma codificação. A gente, em geral, não precisa se preocupar com a codificação, porque as funções vão fazer a codificação para nós, mas é bom ter noção de que essa codificação vai modificar o tamanho do dado armazenado.
Então, por exemplo, tá? Se eu tivesse lá um número de inteiro de 32 bits com 8 dígitos, vamos supor, né? Esses 8 dígitos convertidos para caractere, eles vão dar 64 bits, por exemplo, né? Então, cada caractere lá tem 1 byte, né? Então, vai dar 64 bits no total. Enquanto que se eu salvasse isso como inteiro de forma binária, num arquivo binário, ele teria metade do tamanho. Então, arquivos texto, né, claro que isso vai depender de cada caso, do tipo de informação que a gente está salvando, mas arquivos texto em geral, eles vão usar mais espaço para armazenar uma mesma quantidade de informação, digamos assim, tá? Então, é bom ter isso em mente, tá? O tamanho dos arquivos faz diferença, tá? Principalmente se a gente faz arquivos com muitos dados, faz diferença porque ocupa espaço em disco e a gente tem que se preocupar com isso, tá? Mas enfim, só para ter uma base de comparação, né? Além da questão da praticidade, tem essas questões aí que são boas de saber, é importante de saber para a gente se preocupar no desempenho dos nossos programas, tá? Bom, especificamente falando sobre arquivos texto, tá? Tem uma questão em relação a arquivos texto que, para mim, eu acho que é bem prática, facilita bastante o uso, o aprendizado de arquivos texto, porque a maioria das propriedades dos arquivos texto a gente já está meio acostumado a usar, porque é muito parecido com o que a gente faz para ler e escrever dados do teclado ou na tela, como eu falei antes, né? Então, por exemplo, tá? Um arquivo texto, bom, ele é organizado com caracteres, né, linha por linha, então, né, mais ou menos como a gente está acostumado quando a gente imprime na tela lá, por exemplo, né, a gente tem que imprimir na tela linha por linha, né, a mesma coisa que a gente faz no arquivo texto. Então, quando a gente vai imprimir dados, por exemplo, dentro de um arquivo, escrever dados dentro de um arquivo, a gente vai escrever esses dados linha por linha. Como é que eu defino o que é uma linha dentro de um arquivo texto, né? Eu uso quebra de linha, mais ou menos a mesma coisa que a gente usava para imprimir dados na tela, né? Então, se eu queria imprimir um texto em uma quebra de linha, eu botava lá printf/n, certo? A mesma coisa a gente vai fazer aqui para escrever em arquivos. A gente vai botar um /n lá no final. O sistema operacional pega esse /n e converte para quebra de linha de arquivos dele, tá? Então, no Windows vai ser um tipo de quebra de linha, no Mac vai ser outro, no Linux vai ser outra. Cada sistema de arquivos vai ter uma quebra de linha diferente, mas em geral a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Um caractere, digamos assim, que a gente ainda não explorou, tá? Ele existe, está lá na tabela ASCII, que é o caractere final de arquivo, ou end of file. A gente ainda não explorou porque a gente ainda não usou arquivos, tá? Mas ele existe e é um caractere bastante importante em muitos dos nossos exemplos, a gente vai acabar se deparando com ele. Por quê? Porque ele marca o final de um arquivo. Quando eu leio um arquivo do disco, tá? Diferentemente do que a gente está acostumado a fazer até hoje, por exemplo, que é o enunciado diz assim, o usuário deve informar tantos valores, o usuário tem que informar a nota de 20 alunos de uma turma, o usuário tem que informar as idades das pessoas participando de uma pesquisa, o usuário vai informar tantos valores numéricos até o usuário digitar um número negativo. Então, a gente sempre define uma condição de parada, né? Para quantas vezes a gente vai repetir a leitura que o usuário vai escrever, né? E isso a gente usa, e para fazer isso a gente usa uma repetição, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque o caractere final de arquivo, aqui nesse caso, quando a gente está lendo arquivos, em geral é o que a gente procura para parar de ler, né? Então, se antes a entrada era o usuário que dava, vamos supor, então o usuário digitava uma lista com 10 números, agora a entrada pode ser um arquivo, e esse arquivo pode ter uma lista de números que pode ser gigantesca, pode ter 1000 números lá dentro, pode ter, sei lá, 255 números de ponto flutuante, números de decimais. Então, como é que eu sei quando terminou, quando eu paro de ler, né? Em que momento eu paro de ler? Quando chegar no final do arquivo, tá? Então, o end of file vai ser um caractere que vai marcar, em geral, quantas vezes eu repito, né? Eu tenho que repetir até chegar no end of file, tá? E daqui a pouco a gente vai ver que isso vai aparecer em alguns exemplos.
Bom, a linguagem de programação, para a gente fazer tudo isso, tá? Para a gente fazer os arquivos, usar arquivos, salvar dados de forma permanente, etc., a linguagem disponibiliza uma série de funções e também uma estrutura específica para a gente manipular arquivos. Então, existe lá uma estrutura definida, que é a estrutura file, certo? É file assim mesmo, F-I-L-E, maiúsculo, tudo maiúsculo, tá? Essa estrutura, ela define uma série de informações que a gente precisa para manipular os arquivos, tá? Normalmente, nos nossos programas, a gente vai definir um arquivo dessa forma aqui, tá? Então a gente vai definir assim, file, asterisco, fp. Por quê? Porque isso aqui, o que é isso aqui, né? Que tipo de declaração é essa aqui? Isso aqui é uma declaração de um ponteiro, certo? Então eu estou declarando um ponteiro para uma estrutura do tipo file, certo? A gente faz isso aqui mais por uma questão de compatibilidade com as funções, tá? A maioria das funções que gerenciam arquivos recebem um ponteiro. Então faz mais sentido a gente declarar isso aqui direto como um ponteiro e aí depois a gente passa esse ponteiro para dentro da função e a função se resolve para colocar os dados aqui dentro, tá? Então a gente não precisa, em geral, manipular os campos dessa estrutura aqui. Se vocês olharem lá na documentação da biblioteca stdio, aliás, todas essas definições aqui estão lá junto na mesma biblioteca stdio que a gente vem usando desde o começo do semestre, tá? Então essa definição aqui da estrutura file está lá dentro, então se vocês quiserem olhar quais são os campos que tem dentro da estrutura file, podem olhar, não tem problema nenhum. Só que em geral a gente não acessa esses campos diretamente, não manipula eles diretamente. A gente usa sempre as funções de manipulação de arquivos para fazer isso, tá? Então, em geral, a declaração de um arquivo é feita dessa forma num programa. Para usar um arquivo dentro de um programa, eu declaro um ponteiro com uma estrutura do tipo file. Tá? Aqui no caso, né, nesses exemplos, a gente está declarando vários arquivos, a gente não precisa de, né, depende, claro, do programa, a gente vai declarar quantos arquivos a gente precisar, então a gente pode ter vários arquivos sendo usados simultaneamente no mesmo programa, isso não é nenhum problema, tá? E uma outra questão a se pensar, a se considerar, é que um arquivo, ele é uma entidade externa ao programa, ele é algo que existe fora do programa, digamos assim, ele não é incorporado no código fonte, né? O arquivo não é parte do programa que está sendo executado. Isso vai gerar uma característica que até agora a gente não tinha se deparado, né? Que é que a gente vai ter que ficar controlando erros, por exemplo, né? Porque um arquivo pode ou não existir, por exemplo, né? O programa está lá, o programa tu tem certeza que está lá. Tu declara uma variável, por exemplo, tu tem certeza que tu vai conseguir colocar um valor lá dentro daquela variável, certo? Tu declara um vetor lá, um arranjo, e aí tu consegue percorrer esse arranjo em todos os seus índices. Isso nunca falha, né? Ou, assim, raramente, aliás, nunca é um termo forte, mas em geral, não é para falhar, né? Se tu não conseguir acessar os dados na memória para ler os dados lá dentro do teu arranjo, algo de muito errado está acontecendo com o computador, provavelmente o computador não está mais funcionando, né? Agora, arquivos não é bem assim, né? Porque, por exemplo, lá, se eu tenho um arquivo salvo num pendrive, né? O cara tá lá executando o seu programa, salvando os dados no arquivo, aí vem alguém e pum, arranca o pendrive do computador. Tipo, o arquivo é uma coisa muito mais instável, muito mais volátil, e é uma estrutura que está fora do programa. Então isso vai criar características agora nos nossos programas que antes a gente não precisava se preocupar, tá? Bom, vamos lá. Primeira operação, né? A gente viu lá naquele fluxo que a primeira coisa que eu tenho que fazer para usar um arquivo é abrir o arquivo, tá? E aí aqui no caso é abrir / criar o arquivo, né? Vocês lembram lá que era ou abrir ou criar. Então aqui, agora a gente vai ver umas opções aqui para abrir o arquivo, tá? Mas o básico, por exemplo, seria isso, tá? Existe uma função lá que chama fopen. Essa função fopen vai aparecer em todos os programas que a gente usar com manipulação de arquivos.
Basicamente, essa função recebe duas informações aqui, dois argumentos. O primeiro argumento é o nome do arquivo, ou no caso, o caminho para o arquivo, e depois um modo de abertura. E agora, daqui a pouco, a gente detalha um pouco mais os modos de abertura, tá? Primeiro, rapidamente sobre o caminho, né? O caminho é o caminho do arquivo no disco, no sistema operacional, ou seja, lá onde ele for, que esse arquivo está salvo, tá? Então, poderia ser o caminho dentro de um dispositivo removível, como um pendrive, um CD, por exemplo, tá? Então, às vezes, eu posso ter que especificar o caminho completo. Aqui, no caso, eu estou botando só o nome do próprio arquivo, tá? O modo de abertura são 3, tá? E que são leitura, escrita e adicionar, append, né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esses detalhes aqui. Mas, em geral, né, genericamente, eu sempre vou ter, quando eu for usar um arquivo, a declaração, né? Declaro primeiro a variável aqui, arc, depois uma chamada de fopen para abrir esse arquivo. A chamada de fopen vai retornar um ponteiro para arc. Se vocês olharem também de novo na documentação, vocês vão ver lá que a chamada de fopen retorna exatamente um ponteiro para uma estrutura do tipo file. Então, é por isso que eu declaro isso aqui como um ponteiro, tá? Então, esse valor aqui vai ser atribuído, eu não preciso declarar a variável, né? Eu declaro só o ponteiro, porque o valor vai ser atribuído para o ponteiro na hora que essa função aqui retornar, certo? Sobre o caminho do arquivo, agora entrando mais em detalhes, né? Sobre o caminho do arquivo, tem basicamente duas opções, né? A primeira opção é eu informo só o nome do arquivo e a extensão, por exemplo, que é esse caso aqui, então eu escrevi dados.txt, e aí nesse caso, o arquivo vai ser aberto ou criado dentro da pasta onde está executando o programa. Então, se eu estiver executando o programa no meu desktop, vamos supor, e eu fizer esse fopen aqui para criar um arquivo ou para abrir um arquivo, esse arquivo vai ser criado ou vai ser aberto a partir do desktop, da mesma pasta onde eu estou salvando onde eu estou executando o programa. Por outro lado, se eu quiser usar o caminho completo, por exemplo, pode ser um caminho relativo também, tá? Mas vamos deixar para... Depois vocês podem procurar o que é um caminho relativo, mas pode ser eu posso usar um caminho completo também. Nesse caso aqui eu estou usando a estrutura, né, a definição de um caminho conforme o Windows usa, né? Então, o Windows referencia uma unidade, que é C, por exemplo, pode ser um disco, aqui no caso é um disco local. Depois, barra, aí aqui, né, no caso é barra, porque, né, a gente tem que escapar a barra, isso aqui é um string de texto, né? Então, como qualquer string de texto, para usar uma contrabarra, eu tenho que botar duas, certo? Então, assim como eu usava lá no printf, lá nas primeiras aulas a gente falou sobre isso, então, eu tenho que usar essas duas barras aqui. Daí, uma pasta, por exemplo, né, barra, poderia ser outra pasta, né, barra, o nome do arquivo. Então, aqui no caso, o caminho é esse aqui, ó, c:/codeblocks, isso aqui é a pasta onde está o arquivo, e isso aqui é o nome do arquivo de dados, tá? Então, dados.txt é um arquivo que está dentro da pasta c:/codeblocks, por exemplo, tá? Então, eu tenho que fazer isso aqui dessa forma, certo? Sobre os modos de abertura, tá? O segundo argumento da função fopen, tá? O primeiro argumento é o caminho, o segundo argumento é o modo de abertura. Como eu falei, são 3, tá? Basicamente, o primeiro é leitura. Então, o que acontece é, se eu especificar um R, assim, né, entre aspas duplas, um R, ele vai abrir o arquivo para tentar ler dados do arquivo, certo? Se o arquivo não existir nesse caso, vai dar um erro. Então, basicamente, eu tenho que criar o arquivo antes de executar o programa, tá? Se eu for fazer um programa que lê dados de um arquivo com essa opção aí de abertura. W de write, né? Ele vai fazer a opção que a gente usa para escrita. Então, é o inverso, né? É o abrir o arquivo para escrever dados lá dentro. E aí também tem as suas características específicas. Se o arquivo já existir, tá? Ele vai abrir o arquivo para gravação e vai sobrescrever os dados que tem lá. Então, cuidado, né? Se vocês pegarem e tentarem abrir um arquivo que já existe, já tem conteúdo com um modo de escrita, esse arquivo vai ser zerado. Ele vai apagar tudo que tem lá e vai começar a escrever do zero, né? Como se não tivesse dados no arquivo. E a terceira opção é a opção append, né, que é a opção que acrescenta dados num arquivo.
tá? Então, nesse caso aqui, se o arquivo não existe, ele cria o arquivo e faz com mais ou menos o que o W faria, tá? Então ele vai escrever do zero, né? Claro, o arquivo não existia, então não tinha dados lá, ele vai escrever, vai funcionar como se fosse o W. Se o arquivo já existe, aí é que é a diferença, né? Se o arquivo já existe, ele abre o arquivo, mas ele não apaga o que tem lá dentro, tá? Ele mantém todo o conteúdo do arquivo e começa a escrever lá no final. Então, eu poderia ter lá um arquivo que eu vou salvando o meu diário, vamos supor, tá? E aí eu abro o meu programa para edição do meu diário, escrevo uma coisa sobre o dia de hoje, fecho o diário, né? Fecho o programa, né? Aí fecho o arquivo do diário, no outro dia eu entro de novo no meu programa, continuo editando meu diário, escrevo mais um relato daquele próximo dia naquele arquivo e assim por diante. Então, daí lá no final, quando eu for, se um dia eu pegar aquele arquivo e abrir um bloco de notas, por exemplo, eu vou ver todos os dias que eu escrevi lá dentro. Então, é mais para esse tipo de aplicação que em geral se usa isso, tá? Mais um pequeno detalhe também sobre o modo de leitura, tá? O modo de leitura, ele é especificado dessa forma, né, entre aspas, duplas, porque ele é um string de texto, tá? Ele pode ter um caractere só, mas pode ter mais do que um caractere, tá? Então, eu posso ter R+, W+, ou A+. Então, esse mais aí, o que ele vai indicar é que eu posso usar o arquivo para tanto para o seu modo original quanto para atualizações, né, para fazer updates no arquivo. Mas, basicamente, o que isso significa é que eu vou poder usar algumas funções para ficar voltando no arquivo, tá? E aí isso é um conceito talvez novo que vai aparecer daqui a pouco quando a gente detalhar um pouco mais as funções, mas conforme eu vou escrevendo no arquivo, eu vou avançando no arquivo, né? Então eu escrevo uma linha, escrevo outra linha, escrevo outra linha, sempre dando um print lá, como se fosse um printf. Vou dando um print para dentro do arquivo e vou escrevendo dados no arquivo. A próxima escrita é sempre depois da anterior, no caso no arquivo, né? Eu estou sempre escrevendo dados um embaixo do outro. Esse modo R+, ou W+, ou A+, ele permite que eu volte, por exemplo, num ponto anterior do arquivo e continue escrevendo a partir daquele ponto. Às vezes a gente quer fazer isso, tá? Tem alguns casos em que a gente quer fazer isso. Então, vai aparecer aqui algumas funções onde a gente poderia querer usar fazer essas coisas aí, né? Como, por exemplo, voltar e reescrever ou sobrescrever em cima de um arquivo que a gente já escreveu. Bom, agora sim, né? Depois de abrir um arquivo, então a gente detalhou ali como é que eu acesso o caminho do arquivo e como é que eu faço para abrir o arquivo para um modo específico, leitura ou escrita em geral, né? Às vezes append também. Depois de abrir um arquivo, uma coisa importante, que é o que eu estava falando antes, né? O arquivo é uma entidade externa ao programa, então pode ser que abrir um arquivo cause algum tipo de problema, cause um erro. Eu posso, por exemplo, não ter permissão para abrir o arquivo que eu estou tentando abrir, né? O usuário pode não ter permissão naquele computador para abrir o arquivo. Ou eu posso não ter permissão para escrita no arquivo, né? Posso até ter permissão para leitura, posso não ter permissão para escrita. Então, ou o arquivo pode não existir, né? O usuário pode ter digitado o nome do arquivo lá errado, por exemplo, né? Para abrir. Então, eu preciso necessariamente testar se o arquivo foi aberto ou não. Então, a função fopen, quando ela consegue abrir um arquivo, ela retorna um ponteiro válido para um arquivo. Ponteiro válido vai ser um endereço de memória lá, não importa o que, mas ele vai ser um endereço de memória, um número qualquer que não vai ser zero, tá? Se a abertura do arquivo causar um problema, ou seja, se o arquivo não for aberto com sucesso, por exemplo, esse ponteiro para o arquivo, né, o arc aqui no caso, né, esse ponteiro arc vai receber o valor null, assim, com maiúsculas, tá? Então, se o arc for igual a null, logo depois da chamada da fopen, significa que esse arquivo, essa chamada falhou, né? Isso aqui não deu certo. E aí eu escrevo lá para o usuário, erro ao abrir o arquivo, não consegui abrir o arquivo. E faço alguma coisa, né, com essa informação. Pode ser que depende muito do caso, né? Pode ser que eu diga assim, quer tentar de novo? Pode ser que eu peça para o usuário digitar um novo nome de arquivo, posso fazer qualquer coisa, né? Nesse caso aqui,
por exemplo, né, a gente está terminando o programa. Então, se eu não conseguir abrir o arquivo, termina o programa, tá? Porque eu não posso, em geral, eu não posso seguir adiante, porque aqui para baixo, né, mais para frente, aqui no meu main, por exemplo, eu poderia ter funções de leitura e escrita do arquivo, e essas funções todas vão falhar se eu não conseguir abrir o arquivo, né? Então eu não posso deixar o programa ir adiante e continuar fazendo operações com um arquivo que não foi aberto. Eu tenho que controlar isso sempre dentro do programa. A linguagem não vai controlar para vocês, tá? A linguagem não vai fazer isso aqui sozinho. Vocês é que tem que implementar esse trecho de código aqui que controla se o arquivo foi aberto ou não. Uma outra coisa, lá no final, depois a gente entra nas funções de manipulação de arquivo, porque vão ser várias, tá? Mas uma outra coisa que eu tenho que me preocupar em fazer é fechar o arquivo. Então, eu abro o arquivo no começo do programa, por exemplo, fecho o arquivo antes de terminar meu programa, sempre, tá? Então, assim como eu tenho uma função fopen para abrir um arquivo, eu tenho uma função fclose para fechar o arquivo. Se vocês olharem lá na documentação, vocês vão ver que a função fclose recebe um ponteiro para uma estrutura do tipo file, certo? Então, eu só pego o meu arc lá, passo para a função fclose, a função fclose faz o que ela tem que fazer, que é, por exemplo, descarregar o que tem no buffer, terminar de salvar o que tem prestes a ser salvo no arquivo e fechar o arquivo, acabar com aquele stream, né? Ele interrompe o stream, acaba o arquivo e daqui para frente, né, se eu tivesse outras funções aqui para baixo, eu não poderia mais manipular esse arquivo porque ele não está mais aberto, tá? Então, cuidem isso. Agora sim, operações com arquivos, tá? E agora vão ser várias operações com arquivos. A gente vai detalhar mais ou menos, né, algumas dessas operações, mas assim, eu não vou entrar em muitos detalhes de cada uma delas. Vocês podem acessar a documentação lá da biblioteca, lá no final tem um link para a documentação. Vocês podem acessar essa documentação e olhar o que mais, assim, mais detalhadamente se fala sobre cada uma dessas funções. Lá na documentação tem todas as informações sobre o que elas retornam, como é que a gente usa, tem exemplos de uso, tem um monte de coisa na documentação. Então, deem uma olhada depois lá para saber exatamente o que as funções fazem. Então, eu vou brevemente mencionar algumas delas. Primeira função a gente já usou algumas vezes, já apareceu em alguns exercícios, é flush. Tá? O que o flush faz? Flush faz uma coisa bem particular, ela descarrega o buffer do arquivo. Então, eu estou lá no meio do meu programa executando operações de leitura e escrita num arquivo qualquer, por exemplo. Em algum momento eu quero ter certeza de que os dados que eu acabei de salvar no arquivo com write estão de fato salvos permanentemente no documento lá, no arquivo de texto salvo dentro do computador. Tá? Então poderia ser o caso de eu querer fazer isso. Então, para isso, a gente usa o flush, passa lá, né, ó, flush recebe um file pointer stream, né, então ele recebe um ponteiro para uma estrutura do tipo arquivo, que é exatamente o nosso arquivo que a gente abre lá com fopen, tá? Então, a maioria das funções, vocês vão ver, ó, todas elas, ó, recebem exatamente o ponteiro, então a gente sempre passa só o ponteiro, não precisa se preocupar em ficar botando referência e tal, é mais prático dessa forma. Duas funções para ler e escrever caracteres. Então, como eu falei, a gente já estava acostumado a usar funções para ler e escrever caracteres do teclado, ou quer dizer, ler do teclado e escrever caracteres na tela, por exemplo. Né? Agora a gente vai ter funções para ler e escrever caracteres de um arquivo. Tá? Então, a função putC escreve um caractere dentro de um arquivo, a função getC lê um caractere de dentro do arquivo e retorna, certo? Então, essa função aqui retorna um int, na verdade, né? Mas a gente pode assumir que isso aqui é um caractere, vai retornar um int porque retorna o código ASCII do caractere, tá? Mas isso aqui vai retornar um int que a gente pode ler como caractere, e esse aqui vai receber um caractere para escrever no arquivo, tá? Então, essas duas funções fazem leitura e escrita de caracteres, depois a gente vê uns exemplos. Para leitura e escrita de texto, a gente tem duas funções também, né? Então, fgets e fputs. Então, lembram lá que para leitura e escrita de texto do teclado, leitura de texto do teclado, escrita de texto na tela, tinha duas funções também, gets e puts, certo? Então, essas duas funções se mapeiam quase que da mesma forma, são quase iguais para manipulação de arquivos, tá? Então, a diferença é que, claro, elas têm um f na frente, tá? Então, ao invés de gets é fgets.
No caso do fgets, ele tem um parâmetro a mais, que é esse tamanho aqui, e esse parâmetro é bem importante, porque ele delimita o tamanho do texto que eu vou ler, e isso é uma coisa bem útil, né? E na verdade, em geral, não se usa a função gets para ler texto nem do teclado, né? Se usa fgets para ler texto do teclado e se passa o stdin como file stream aqui, por exemplo, tá? Então, no geral, vocês vão encontrar muitas implementações onde eu passo lá um vetor de texto, né? um vetor de string onde eu quero ler um texto, o tamanho desse vetor, que vai ser um número lá inteiro, e o file stream, que é da onde eu quero ler esse texto. E esse file stream aqui pode ser, por exemplo, stdin, e aí esse texto vai ser lido do teclado como se fosse um gets, só que daí eu controlo o comprimento. Se vocês lembrarem lá no gets, não tem como controlar o comprimento, então se o usuário digitar 150 caracteres e o vetor tiver só 20, eu vou ler 150 caracteres e vou sair fora da área do vetor, isso vai ser um problema possivelmente, tá? Então, aqui fgets bem melhor do que gets para ler inclusive strings do teclado, tá? Um detalhe sobre fgets, tá? É que o fgets ele sempre inclui um /0. Claro, a gente está lendo um texto, né? Então, para ler um texto, a gente tem que botar um /0 no final para delimitar o comprimento do texto. Se ele inclui um /0 no final, né, na verdade, ele vai ter que ler n-1 aqui, né? num-1, né? Porque imaginem o seguinte, né? Eu quero ler 100 caracteres do teclado, quero ler 100 caracteres de um arquivo, e aí eu boto ali um número 100, certo? Se eu for lendo e chegar lá na posição número 100 desse arquivo, ao invés de ler o 100º caractere, ele vai ler um caractere a menos e vai botar um /0 no final, porque ele precisa finalizar o string com /0. Então ele vai ler no máximo n-1 aqui, num-1 caracteres do stream, do arquivo, né? Que pode inclusive ser o stdin, por exemplo. Ou ele vai ler, então são duas possibilidades, né? Ou ele vai ler n-1 aqui, n-1 caracteres, ou, também tem uma segunda opção, ele para quando encontra um /n. Então, quando ele chega no final de uma linha, ele para, tá? Então, são duas possibilidades aí, né? Imagine que eu tenho lá um arquivo de texto, daí esse arquivo de texto tem texto em várias linhas, né? E cada linha tem um comprimento, certo? Tem lá texto de comprimento aleatório em várias linhas e eu vou ler esse texto. Se eu fizer chamadas de fgets com tamanho fixo aqui, não tem problema nenhum nisso, né? Posso fazer chamadas de fgets com tamanho fixo aqui. Se a linha toda couber dentro desse num aqui, ou seja, se a linha tem menos caracteres do que eu estou tentando ler, ele vai ler menos caracteres. Então, vai ler, se eu pedir para ler 100 caracteres e a linha só tem 20, ele vai ler só os 20. Se eu pedir para ler 100 caracteres e a linha tem 200, ele vai ler 100 caracteres, vai daí, por exemplo, no laço, né, ele vai rodar de novo para ler o resto, né, ler os outros 100. Tá? Então, é mais ou menos assim, esse é o funcionamento. Tá? Nos exemplos depois vocês podem fazer esses testes e ver o que acontece com linhas de tamanho variável, etc. O fputs faz o contrário. Então, o fputs vai colocar dados, né, fazer por isso puts, né, vai colocar um texto dentro do arquivo, tá? E esse texto é o texto que está referenciado por esse char asterisco aqui, né? Char asterisco é um string, tá? Então esse texto aqui é o texto que está referenciado por esse string e o arquivo é apontado por esse stream aqui. Detalhe, né, importante também, né? Notem que para fazer gets ou puts eu tenho que abrir o arquivo com o formato correto, tá? Então, se eu abrir o arquivo para leitura, eu posso usar o fgets para ler dados. Se eu abrir o arquivo para escrita, eu posso usar o fputs para escrever dados no arquivo, tá? Então, cuidem com o modo de abertura, tá? Se eu usar abertura para escrita ou adicionar, né? Eu posso usar essas funções aqui. Se eu usar abertura apenas para leitura, eu não posso usar puts, por exemplo. Não vai funcionar, tá? Análogo ao fgets, ou muito similar ao fgets e o fputs, tem o fscanf e o fprintf, tá? O fscanf e o fprintf, eles têm um funcionamento, né, de novo, também muito parecido com o printf e scanf, tá? Então a diferença é, ele tem um f na frente, claro, né, o nome da função é diferente, então tem um f na frente para dizer que é uma função que vai ler de um arquivo, né, esse f aqui de file.
E essa função, diferente do printf, diferente do scanf, ela recebe um ponteiro para um arquivo, que era coisa que o printf e o scanf não recebem. Tá? Então, esse arquivo aqui vai ser um arquivo que eu vou usar, abrir no meu programa, por exemplo, ou até, se eu quiser, pode ser stdin, stdout, por exemplo. Né? Então, eu posso fazer um fscanf do stdin e botar lá o formato e depois as variáveis, e vai ser a mesma coisa que fazer um scanf, por exemplo. Tá? Além do ponteiro para o arquivo, eu tenho o quê? Um formato, e esse formato é aquele formato que a gente já estava acostumado a usar no scanf original. Lá. Então, o formato vai ser %d para ler um inteiro, %f para ler um float. Então, se dentro do arquivo tem um número inteiro, eu leio esse número inteiro aqui com %d, com fscanf %d. Então, eu boto lá fscanf, o ponteiro para o arquivo, que é o que eu abri lá no começo do programa, por exemplo, %d, e aqui eu boto a variável onde eu vou ler. Lembrem que, né, é comercial, mesma coisa. É comercial o nome da variável. Tá? fprintf, mesma coisa. Eu vou dizer fprintf, vou passar o arquivo, né, aonde eu quero escrever os dados. Portanto, eu tenho que abrir esse arquivo aqui para escrita. Né? O arquivo está aberto para escrita. Eu boto um formato aqui, que pode ser %d, %f, pode ser um texto, né, misturado, né? Posso botar texto, %d, texto, %f, por exemplo, e botar duas variáveis aqui misturadas no meio de um texto. Que nem eu fazia com o printf, mesma coisa. Tá? Então, tudo que valia para o printf e para o scanf, vale para o fscanf, fprintf, exceto que eu tenho que colocar aqui o nome do ponteiro do arquivo que eu abri no começo do programa para leitura ou escrita. Funções um pouco mais avançadas, aliás, o file end of file até nem tanto, mas rewind, fseek, a gente usa menos, digamos assim, a gente raramente usa, tá? Mas, basicamente, file end of file é uma função que a gente usa para indicar se chegou ao final do arquivo, e daí daqui a pouco a gente vê uns exemplos de como é que se usa essa função, mas lembrem que eu falei, né, que tem um caractere end of file que indica que a gente chegou no final do arquivo. Quando a gente lê esse caractere end of file do arquivo, por exemplo, significa que a gente está no final do arquivo, não tem mais nada para ser lido. Essa função file feof, né, file end of file, ela serve para parar repetições, por exemplo. Então eu posso botar lá um while, not, file, end of file, executa alguma coisa. Né? Quando ela retornar verdadeiro, ou seja, ela vai retornar alguma coisa que não for zero, isso aqui significa que o final do arquivo foi atingido. Então eu cheguei no final do arquivo quando isso aqui retorna verdadeiro. Tá? frewind serve para eu voltar o arquivo para o início do arquivo. Por exemplo, né, lembra que eu falei lá que eu podia abrir um arquivo para leitura escrita, né? Eu posso usar frewind para ler o conteúdo de um arquivo, voltar para o início do arquivo e escrever por cima, né? Sobrescrever o conteúdo do arquivo. Então, dá para usar frewind, que faz voltar para o início do arquivo. Dá para usar uma outra função que chama fseek, que vai servir para se mover para uma posição específica do arquivo. Tá? Essa função é um pouco mais complicada de usar, tem documentação, tem informação lá e exemplos de uso dela. Tá? Mas basicamente eu tenho que especificar duas coisas, tá? Um offset, que é um deslocamento, e uma origem, aonde eu vou começar a partir de onde eu vou começar esse deslocamento. Então dá para mexer nesses alterar, né, esses parâmetros aí e percorrer, andar por dentro do arquivo, né, para frente ou para trás, para fazer para voltar para uma posição, por exemplo, né, para voltar para o início de uma linha e sobrescrever aquela linha, alguma coisa assim. Então tem situações em que eu gostaria de fazer isso, né? Eu vou andar X posições no arquivo, daí eu quero voltar tantas posições para sobrescrever o que eu tinha lido antes, por exemplo. Então é mais raro, mas se usa, às vezes, fseek para manipulação de arquivos. Deem uma olhada em exemplos, tem vários exemplos por aí na internet. Tá? Funções, mais algumas funções, né? Funções mais de, digamos assim, gerenciamento de arquivos, né? Então, notem que aqui as duas primeiras, principalmente, né? Elas são funções que não recebem um ponteiro para file,
Portanto, eu não preciso ter um arquivo aberto, na verdade, eu não devo ter o arquivo aberto quando eu for fazer essas funções aqui, porque elas fazem gerenciamento do arquivo, né? A primeira renomeia, troca o nome do arquivo, e a segunda remove o arquivo, para apagar, por exemplo, um arquivo. Tá? Então, se eu quiser, assim como eu consigo fazer um programa que cria um arquivo, eu tenho que ter a possibilidade também de excluir o arquivo criado. Então, eu poderia querer criar aquele arquivo por algum motivo durante a execução do programa, posso dar a opção do usuário apagar os dados no final, por exemplo, né? E terminar e removendo o arquivo, alguma coisa assim. Então, essas duas funções aqui servem para renomear e remover o arquivo, e a última função que está listada aqui é a função ferror, que serve para dizer se alguma coisa, né, alguma operação produziu erro durante a execução de um programa que manipula um arquivo. Notem que isso é um pouquinho diferente do erro de abertura aqui, né? Então, quando acontece um problema de abertura de um arquivo, o stream não abre, né? Eu não tenho um stream para um arquivo aberto, então eu não posso fazer mais nada, não posso fazer nem leitura, nem escrita, nem nada com o arquivo, certo? Às vezes, como eu falei, o arquivo é uma estrutura externa ao programa, então é algo que a gente não controla, o programa não consegue controlar o estado do arquivo, né? Então vamos supor, né? Eu tô lá, abri o arquivo para leitura, aí alguém foi lá e, sei lá, moveu aquele arquivo para outro lugar, né? Alguém foi por fora do programa e trocou o arquivo de lugar, fez alguma coisa que bagunçou lá, estragou a minha brincadeira. Eu não consigo mais manipular, fazer leituras escritas naquele arquivo. Se eu tentar fazer leitura, por exemplo, num arquivo que não existe mais, que foi removido ou alguma coisa assim, isso vai gerar um erro, né? Eu vou tentar ler dados de um arquivo, o arquivo não existe mais, isso vai dar um problema, né? Para nós, programadores, né, a linguagem ser meio, digamos assim, problemática nesse sentido, porque ela não diz que deu um problema, né? Ninguém te diz assim, olha, deu um problema aqui, o arquivo não existe mais e agora o teu programa não vai mais funcionar. A gente é que tem que controlar. Então, idealmente, a gente teria que fazer, né, leituras ou escritas em arquivo e depois verificar se houve algum erro de leitura ou de escrita para ver se, né, por acaso aquele arquivo não deixou de existir ou alguma coisa assim. Tá? Então, isso aqui, essa função é chamada para indicar se houve ou não houve erro. Em geral, a gente vai fazer um if lá, né, se aconteceu algum erro, dá uma mensagem na tela para o usuário dizendo, não consegui escrever no arquivo, quer tentar de novo, ou coisa assim, né? Então, o programa tem que fazer esse controle, tá? Como eu falei, são várias funções, né? Não dá para a gente entrar em tantos detalhes de cada uma delas, mas lá na referência, então acessem esse site aí depois, procurem a referência, vocês vão ver que tem, né, exemplos e informações sobre os argumentos que são passados, sobre o retorno da função, o que elas retornam num caso ou em outro. Então, cada função tem as suas propriedades específicas. Vocês podem fazer um programa, assim, com essas funções aqui, vocês podem fazer um programa completo para gerenciar arquivos, né? Criar, excluir, remover, renomear, fazer o que for necessário, né? Então, olhem lá depois a documentação da biblioteca stdio para ver como manipular os arquivos direitinho. Vamos ver uns exemplos, tá? Para finalizar, de programas que a gente poderia querer escrever, né, para manipulação de arquivos. Primeiro exemplo, né, a gente vai fazer um programa que copia o conteúdo de um arquivo texto com fgets, fputs. Então ele copia todo o conteúdo de um arquivo, tá? O que o meu programa faz, tá? Meu programa declara dois ponteiros para arquivo, um primeiro ponteiro chama entrada e um segundo ponteiro chama saída. Então eu vou ler do arquivo entrada e escrever no arquivo saída. Portanto, eu vou abrir os dois, tá? Então abrir o arquivo de entrada para leitura, aqui está o R, né? E abrir o arquivo de saída para escrita, por isso esse W aqui. O nome do arquivo de entrada é fonte de dados. Como eu estou especificando aqui só o nome, esse arquivo está na mesma pasta aonde está o meu programa. Ó, tem até um comentário aqui, né? Ele faz uma cópia do arquivo fonte de dados que deve existir, né? Porque eu estou abrindo para leitura e esse R aqui não vai criar o arquivo se ele não existir, tá? Então tem que ter um arquivo com dados lá já criado. E esse arquivo de saída, que eu vou abrir com o W, ele vai criar o arquivo ou, né, sobrescrever um arquivo que já exista com dados. Então ele vai copiar esses dados aqui da fonte para esse arquivo destino. Tá?
Como é que eu faço isso? Primeira coisa, né? Primeiro tem que testar se os arquivos foram abertos, tanto o arquivo de entrada quanto o arquivo de saída. Se eles não foram abertos, eu vou dar uma mensagem de erro. Se eles foram abertos, eu vou cair aqui, tá? Então, como é que eu copio? Primeiro, como é que eu leio do arquivo de entrada, né? Aqui no caso eu estou usando fgets para ler. Então, fgets, str. str é esse string de 256 caracteres aqui, tá? Então, esse string de 256 caracteres vai ser usado para ler os dados do arquivo de entrada, tá? Então, string, o tamanho e os dados, o nome do arquivo de entrada. Lembram lá do funcionamento do fget, mais ou menos? fgets vai ler 256 caracteres em uma linha, no caso 255 caracteres em uma linha e botar um /0 no final, se a linha não acabar. Se a linha acabar, ele vai ler só 10 caracteres, por exemplo, e retornar só esses 10 caracteres, certo? Tá, mas e se o arquivo tiver várias linhas, se o arquivo tiver 50.000 caracteres? Não tem problema. Isso aqui vai ser repetido, né? Então, esse programa aqui está meio abreviado, né? Mas enquanto fgets, o que significa que enquanto ele executar o fgets e o fgets não retornar 0, ele vai seguir fazendo fgets, tá? Então, isso é um outro detalhe também do fgets, né? Quando o fgets retorna um valor positivo, significa que ele leu algum dado do arquivo, portanto o arquivo não estava vazio, certo? Não chegou ao final, por exemplo. Quando ele não lê dados do arquivo, ele retorna 0, né? Ele retorna 0 e aí isso aqui vai dar falso, esse laço vai sair, tá? Então, o fgets tem esse comportamento. Sempre que eu faço uma chamada de fgets, né? Se o fgets retornar um número qualquer maior do que 0, significa que ele leu dados, isso aqui vai dar verdadeiro, e eu faço um fputs. O fputs faz o quê? Escreve esse string de texto, que foi lido aqui, né? Para o arquivo de saída. Então, basicamente, ele pega o mesmo texto que leu do arquivo de entrada e escreve no arquivo de saída. Tá? Isso aqui é um programa simples para copiar um arquivo de um lugar para outro. Poderia copiar todo o conteúdo de um arquivo de um lugar para outro. Eu poderia, né, só colocar aqui mais linhas de código, eu posso fazer algum tipo de processamento com esse arquivo, né? Posso pegar lá os dados e processar, sei lá, procurar palavras, enfim, né? Posso processar esse texto aqui do jeito que eu quiser. Esse str aqui é um string de texto como qualquer outro string de texto, né? Só que ele é lido de dentro do arquivo, então eu manipulo esse string de texto do jeito que eu quiser. Se eu quiser mudar ele, escrever uma coisa diferente no arquivo de saída, posso, né? Então eu poderia adaptar esse programa aqui para uma série de funções. Notem aqui no final, fclose, tá? fclose para o arquivo de entrada, fclose para o arquivo de saída. Então, os dois arquivos que foram abertos no programa foram fechados no final. Lembrem de colocar o fclose no final, tá? Outro exemplo. Escrita e leitura de um mesmo arquivo com fscanf, fprintf e rewind. Então, aqui a gente vai usar um arquivo para escrita e depois para leitura o mesmo arquivo. Então, para fazer isso, né, a gente precisa botar aquele maisinho lá, né, para poder fazer leitura e escrita de um mesmo arquivo, né, por causa porque o W faria só escrita, né, eu quero fazer as duas coisas. Como é que eu faço? Declaro o meu ponteiro para o arquivo, que eu chamei de pfile, abro ele com W+, tá? O nome do arquivo está aqui, ele vai criar esse arquivo, né, e zerar, porque é W. Aqui no caso eu estou usando fprintf, então como é que eu faço um fprintf para imprimir dados num arquivo? Fprintf, nome do ponteiro do arquivo, primeira coisa, né? Então eu passo o pfile aqui, coloco um formato qualquer, né? Então aqui no caso, por exemplo, eu estou colocando um formato que é um número float, um espaço e um texto, tá? Esse número float é essa constante aqui, que é o pi, né? E esse texto são essas duas letras aqui. Então, ele vai botar esse cara, né, esse número que ele vai botar nessa posição, esse número aqui, esse texto aqui ele vai botar nessa posição. Então, ele vai imprimir no arquivo, numa linha só, isso aqui. Depois, ele chama rewind, e esse rewind volta para o começo do arquivo. Então, ele escreveu uma linha no arquivo, voltou para o começo, para a primeira posição, e vai fazer o scanf. O que o scanf vai fazer? Aqui, no caso, ele está fazendo fscanf, passando o mesmo arquivo, né, o mesmo ponteiro para o arquivo, %f e lendo uma variável float. Daqui a variável float, ó, f, tá? Então eu puxei um dado que estava dentro do arquivo de volta para uma variável float, tá? Depois eu vou pegar e vou ler um string, tá? Então a mesma coisa, né?
scanf, fscanf por %s, porque é um string, e vou ler esse string para dentro desse str aqui, que é esse string aqui, que tem 80 caracteres, tá? Tudo bem? Poderia fazer outras coisas com isso aqui, né? Poderia alterar esse programa para processar esses dados, modificar, né? Escrever várias linhas no arquivo, ler várias linhas do arquivo, enfim. Né? Tem casos em que eu quero escrever e ler do mesmo arquivo, isso aqui é só um exemplo, tá? Terminei o meu programa, fclose, e depois imprime na tela o que foi lido, tá? Então é só isso que o programa faz. Mais um exemplo, tá? Um último exemplo. A gente vai, o que esse exemplo aqui faz é, ele lê de um arquivo caractere a caractere, portanto ele vai ler um por um cada caractere do arquivo e vai tratar erros, tá? Que é uma coisa que a gente não fez nos outros programas, idealmente a gente precisaria fazer, mas a gente não fez nos outros programas para não ficar muito complexo. Nesse caso aqui a gente está tratando os erros, então significa que se der um erro de leitura durante a leitura desse arquivo aqui, o programa vai acusar, tá? Como é que esse programa aqui funciona? De novo, né, declara um ponteiro para um arquivo que eu chamei aqui nesse caso de fp, abro esse arquivo para leitura, porque eu só quero ler dados do arquivo, não quero escrever nada nele. Se não deu erro, né, eu continuo. Se isso aqui der um erro, né, de abertura, se esse fopen falhar, ele dá um return 0 aqui e acaba o programa, tá? Ele não vai adiante, tá? Ele não vai executar essas funções se isso aqui der erro. Se não deu erro, ele conseguiu abrir o arquivo para leitura, ou seja, o arquivo existe, né, o sum file, esse aqui existe, na mesma pasta onde está o meu programa, eu vou ler o arquivo caractere a caractere. Notem aqui que eu estou usando a função fEndOfFile, né, que é a função que indica que o arquivo chegou ao final, então eu posso sempre que eu quiser usar essa função aqui quando eu estou lendo dados de um arquivo repetidamente, eu não sei que comprimento esse arquivo tem, eu posso sempre usar essa função aqui, ela vai ser ativada quando chegar no final do arquivo, né? Então enquanto não, tem uma negação aqui na frente, né? A gente lê geralmente isso aqui assim, enquanto não chegou ao final do arquivo, né? Enquanto não file end of file, para esse arquivo fp, eu leio um caractere, tá? Aqui a gente está usando a função getC, tá? A função getC ou fgetC é a mesma função, tá? Se eu botar um f aqui na frente, daria no mesmo, tá? Não tem diferença. Então, eu estou usando a função getC para ler um caractere do arquivo, esse caractere é retornado na variável C. A variável C é do tipo caractere, tá? Então, lembram lá que o getC retorna um int, né? Mas não tem problema, porque ele vai retornar um int que é o código do caractere na tabela ASCII, tá? E aí, se a gente lê isso aqui como caractere, depois a gente pode imprimir na tela como caractere sem problema, tá? Então, a função retorna lá o caractere. A gente, claro, verifica, faz a verificação de erros de leitura aqui, portanto, se deu algum erro ao ler do arquivo fp, ele vai dizer, né, deu erro lendo dados, se não, ele imprime esse caractere na tela. Então, por que eu gostaria de ler um arquivo inteiro, caractere a caractere? Bom, de repente eu preciso fazer algum tipo de processamento, caractere a caractere. Eu poderia estar lendo dados de um arquivo e eu poderia querer fazer, por exemplo, sei lá, modificar, trocar caracteres. Então eu quero trocar os caracteres um por um lá. Se eu encontrar um A, quero botar um X, sei lá, né? Posso querer fazer algum tipo de modificação com os caracteres, tá? Então essa é a ideia. fclose no final para fechar o arquivo. Feito, tá? Era isso de conteúdo sobre arquivos, tá? Ficam algumas sugestões de exercício, tá? Depois a gente pode fazer alguma dessas sugestões aqui na parte prática. Vou comentar rapidamente quais são as sugestões, tá? Então, a primeira sugestão é fazer um merge de dois arquivos, ou seja, unir dois arquivos, por exemplo, tá? Então, o que seria isso, né? Eu tenho lá dois arquivos que já existem, esses arquivos têm conteúdo e eu quero adicionar o conteúdo de um arquivo no outro lá, por exemplo, gerar um novo arquivo ou adicionar no segundo arquivo, por exemplo, os dados do primeiro arquivo ou alguma coisa assim. Então, isso é um exemplo de um programa que eu poderia fazer para unir dois arquivos, tá? Outro exemplo, né, eu poderia querer fazer uma lista de números, então eu poderia fazer um programa onde o usuário vai digitando números, esses números são salvos num arquivo, então aqueles exemplos que eu estava falando lá no começo
dessa aula, por exemplo, o professor vai digitar as notas dos seus alunos, ou nota e conceito, alguma coisa assim, e vai salvar todos esses números num arquivo, e esse programa termina quando o professor digita uma nota negativa, por exemplo. Então, eu não sei quantos alunos o professor vai digitar, ele vai digitar vários e vários e vários alunos, e eu quero salvar as notas, por exemplo, desses alunos, e eu quero salvar esses valores num arquivo, né? Números inteiros ou números ponto flutuante, meio que tanto faz, né? Como é que eu faria isso? E um outro programa também mais talvez interessante, por exemplo, eu poderia querer fazer estatísticas de um arquivo. Então, dado lá um arquivo, texto qualquer que já existe, eu quero saber quantas linhas, por exemplo, esse arquivo tem, né? Então, como é que eu poderia fazer um programa que descobre quantas linhas um arquivo tem, né? Em geral, o que eu vou ter que fazer, né? Vou ter que percorrer o arquivo, abrir o arquivo para leitura, percorrer o arquivo e encontrar lá linha por linha, encontrar as linhas, né? Encontrar o final de um arquivo, o final de cada linha no arquivo e contar essas linhas. Então, essa é a ideia, tá? Tentem fazer, fica como sugestão para vocês aí, tentem fazer alguns desses aí exercícios e a gente se encontra de novo daí na aula prática e aí eu resolvo um desses enunciados aqui, tá? Valeu então, até a próxima aula.